de rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. 17-2. Está no ar. Esporte em Debate hoje até às 7 da noite, porque tem clássico Choque Rei e aqui na Bandeirantes a bola não para. Portanto, vamos até às 7 da noite com Esporte em Debate. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. A produção é de Júlio Nascimento. Comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado, Gleger Zorzin e Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. Mesa de áudio, Alexandre Almeida. Gravações e imagens no YouTube de Joelcio Cardoso, equipe técnica que tem o comando de Gil Kleber. Comando de esportes é comigo, Brasil, e a direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. E o WhatsApp da Rádio Bandeirantes está à sua disposição a partir de agora para você participar do nosso debate costumeiro de todos os finais de tarde, começo de noite, de segunda a sexta-feira. 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você participar. E hoje nós temos aqui pro Fala Galera participação por áudio ou então com mensagem de texto. E a pergunta do dia, sempre coloco aqui uma pergunta para você participar. Amanhã tem convocação do Tite. Só para mudar um pouco, né? A gente está sempre aqui discutindo questões relacionadas aos times de Campinas, Guarani, Ponte e Guarani. Hoje vamos dar uma mudadinha. Amanhã tem a convocação do Tite. Quem não pode faltar à seleção brasileira? Essa é a pergunta que vale para todos que querem debater conosco nesse período aqui do programa. É só você mandar para cá a sua mensagem de texto ou então mensagem de áudio até 40 segundinhos. 30, 40 segundinhos, tempo suficiente para você debater a respeito da pauta que nós estamos apresentando para hoje. Então é sobre a convocação, tá? Convocação do Tite amanhã. E quem que você acha que não deve faltar nessa convocação do Tite Seleção Brasileira? Daqui a pouco, Bruno Silva vai falar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, falando do Guarani. Guarani que tem jogo importantíssimo contra a Ferroviária, partida marcada para este sábado, 4 da tarde. E a Ponte Preta, que tem um jogo importante e decisivo, jogo que será realizado lá no campo do Corinthians, onde a Ponte jamais venceu a equipe corintiana, jogando lá em Itaquera. Foram 8 jogos até agora, esse é o 9º jogo lá em Itaquera, na Arena do Corinthians.
7 derrotas e apenas um empate em 2017, segundo jogo final do Campeonato Paulista. E aqui quem vai falar representando a Ponte Preta é o Thiago Oliveira, ex-Thiago Lopes. Ele pediu para mudar o nome desde a última partida, derrota frente à equipe do Água Santa, e passou a se chamar então Thiago Oliveira, e é assim que ele gosta de ser chamado, e daqui para frente, né, sempre vamos chamá-lo de Thiago Oliveira. Portanto é isso, né, são essas as duas entrevistas que nós vamos colocar no programa de hoje. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde a você, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Interessante essa abertura de programa sobre a convocação, a última convocação para as eliminatórias do técnico Tite, né? Tem dois jogadores que para mim estão num momento muito especial e não podem faltar na seleção brasileira. O primeiro é Vinícius Malvadeza. Todos viram o que Vinícius Júnior fez na partida contra o Paris Saint-Germain ontem. Jogador do Real Madrid, 21 anos, Vinícius Júnior. Esse não pode faltar. E outro jogador que para mim não pode faltar na seleção brasileira, e tomara que ele tenha uma sequência, é o Nino, zagueiro do Fluminense. O Fluminense está invicto há mais de 10 partidas, jogando fino da bola. Acredite, o Nino é tão bom que ele está conseguindo fazer o David Braz jogar futebol. É um verdadeiro milagre. Então, Nino no Fluminense e Vinícius Malvadeza. Esses, para mim, não podem faltar amanhã na convocação do Tite, Batista. Maravilha, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Oi, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Eu só queria entender melhor a pergunta. Quem não pode faltar ou quem não pode voltar para a seleção brasileira? Quem não pode faltar, né? Se você acha que tem algum jogador, como respondeu agora há pouco aí o CH, né? Vinícius Júnior, Vinícius Malvadeza Júnior, disse o CH, esse não pode faltar. E você acha qual o jogador que o Tite tem que convocar, se ele não for convocado, será algo realmente bizarro. Então, qual é o jogador que você acha que o Tite deve convocar? E se ele não convocar, será um grande erro, hein, Tigrão? Ah, sim, pois não. Eu acho, por exemplo, que o Casemiro é um jogador que dá muita estabilidade para esse time e deve ser confirmado para a Copa do Mundo como um titular dos mais importantes, né? Para dar equilíbrio defensivo e até de saída de bola para o time brasileiro. Então, esse, a menos que tenha algum problema de ordem médica, eu não deixaria fora da lista. E gostaria de falar de um outro jogador aqui que as suas últimas aparições me encantaram. Apesar dele ser menos badalado do que outros figurões aí que aparecem na seleção brasileira, não que seja pobrezinho, coitadinho, tá milionário também, mas me encantaram as suas aparições porque ele parte para cima. Que ele é um cara que realmente muda a história dos jogos e mudou um pouquinho a história burocrática, irritantemente sem graça dessa seleção atual, que é o Rafinha, do United, da Argentina. Rafinha, para mim um atacante insinuante que deu, de novo, vontade da gente ver a seleção brasileira atuar. Então esses dois eu não deixaria fora, e pensando na péssima fase dentro e fora de campo do Neymar, e pensando já em renovação e em canchar alguns jogadores mais jovens para tentar ter peças de reposições à altura para o indiscutivelmente decadente Neymar, eu também não deixaria fora, até para prestigiar jogadores jovens, o Antony, do Ajax da Holanda, um jogador que também, quando entra, bota fogo o sem graça circo do senhor Tite.
17h10, jornalista Júlio Nascimento. Oi, Júlio, um abraço para você. Boa tarde, Júlio. Tudo bem, né, Batista? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Bandeirantes. É uma convocação importante, né, Batista, também pelo aspecto que o Brasil tem buscado ainda do seu camisa 9. E até por isso eu acho que chegou o grande momento de insistir talvez no Pedro. Poxa, mas o Pedro, ele tem essa briga inclusive individual com o Gabigol no próprio Flamengo. Na seleção, ele teria esse espaço. Eu até tenho uma opinião, às vezes impopular, que o Pedro deveria deixar o Flamengo até para ter mais espaço em outros clubes, no futebol brasileiro, ou então num time mais emergente do futebol europeu. Mas com a seleção brasileira, eu acho que a seleção precisa de um 9 diferente daqueles que estão à disposição hoje, né? O Richarlison, por exemplo, na Premier League, vestindo a camisa do Everton, ele não é o jogador de referência, muito pelo contrário. Geralmente, os principais jogos do Richarlison, ele vem atuando pelo lado direito do campo, com liberdade para se movimentar no campo de ataque, mas ele não é o centroavante que nós estamos acostumados neste século, né? Começou com o Ronaldo, depois passando por Adriano, Luiz Fabiano, Fred, sempre aquele camisa 9, jogador de área. Eu acho que o Brasil precisaria resgatar esse jogador até para ser uma alternativa tática. Por isso eu acho que desses jogadores que eu insistiria mais, buscaria uma análise maior, seria o Pedro, o queixo do Flamengo, porque ele cheira gol, viu, Batistão? Ok, portanto, tá aí, né? Você também pode participar conosco, mandando para cá a sua sugestão. Quem é que você acha que o Tite deve convocar? Aquele jogador que você acha que não pode, em hipótese alguma, faltar nesta convocação do Tite amanhã, e depois a gente vai conferir. Olha, tem muitos assuntos para a gente discutir no programa de hoje. Iago está sendo mantido como dúvida no Guarani para o jogo diante da Ferroviária e algumas possibilidades, já que o Maxwell, ao que tudo indica, realmente não será escalado pelo Daniel Paulista. Se ele fizer isso, mais uma vez será arrebentado, mas não tem clima para o Maxwell, né? E aí surgem Lucas Venuto, jogador que tem atuado muito pouco, atuou aí acho que 40, juntando tudo, pouco mais de 40 minutos em 3 jogos que ele entrou no time do Guarani. Uma vitória e 2 derrotas até agora. Eduardo Persson tem recebido mais oportunidades, mas está muito longe de ser aquele Eduardo Persson insinuante. E até depois da contusão voltou, fez um grande segundo tempo, um pedaço de jogo muito bom. Voltou a machucar e depois que retornou não é mais o mesmo. E claro, evidentemente, né, o Maxwell é sempre aí a alternativa do treinador, é o cara que mais oportunidade teve nesse time do Guarani. E poderíamos colocar aí talvez também o Vitinho, né, é outro que também não está convencendo, mas o treinador tem apostado nele. Então nós vamos debater isso. E com relação à Ponte, olha, Fabrício e Guilherme Santos foram liberados pelo departamento médico. Dedé deve voltar para o banco de reservas por aquilo que ele fez ou por aquilo que ele deixou de fazer na partida contra o Água Santa. E aí surge a possibilidade do retorno ao time da Ponte do Fabrício na zaga e o Guilherme Santos na lateral esquerda, porque não tem lateral, né? Com a contusão do Norberto, ainda está contundido, ele não está liberado pelo departamento médico, e o Igor Formiga pertence à equipe do Corinthians, não pode jogar. Então, provavelmente, o técnico Hélio dos Anjos deve voltar com o Kevin para a lateral direita, e aí abre esse espaço para a entrada do lado esquerdo do Guilherme Santos, que vinha muito bem, mas infelizmente teve uma contusão e se ausentou da lateral esquerda, e até então a Ponte não conseguiu achar um outro lateral para ocupar aquele setor. Tanto é que está improvisando, né? O Kevin é lateral direito e está jogando lá, improvisado. E olha, quero dar um recado muito importante aqui para você. A maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina vai acontecer essa semana lá em São Paulo. E a Cortag vai estar presente. De volta às feiras presenciais depois da pandemia, a Cortag está representando
e vai apresentar todas as novidades e lançamentos em ferramentas e acessórios para assentamento e pisos cerâmicos, porcelanatos e revestimentos. É uma grande oportunidade para ver na prática todos os produtos Cortag e escolher os que mais se encaixam aí na sua necessidade do dia a dia. Este ano a feira acontece de forma presencial e também digital. O evento presencial será no Transamérica Expo Center em São Paulo, até às 19 horas de sexta-feira, essa semana, a semana toda até às 19 horas da próxima sexta-feira. A entrada é gratuita e o credenciamento pode ser feito pelo site www.exporevestir.com.br. Para quem quer visitar o estande virtual da Cortag, acesse o site e clique em Expo Revestir Digital. Não perca, ainda dá tempo de participar. É um evento especial para todos os profissionais da construção. Acompanhe também a cobertura da Expo Revestir no Instagram da Cortag. É @Cortag Brasil. Saiba mais sobre a participação da Cortag nas feiras nacionais e internacionais em todas as redes sociais da Cortag. Portanto, participe, eu repito aqui, se você não pegou, aí o site para você entrar é Expo Revestir, tudo emendado em minúsculo.com.br. Você sabe que Expo é com X, né? EXPOR. EVESTIR. exporevestir.com.br. São 17 horas e 17 minutos em Campinas. Aqui o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você participa conosco através do WhatsApp 971021493. E a pergunta do dia é sobre a convocação do Tite amanhã. Quem é que não deve, na sua opinião, quem é que não pode faltar na seleção do Tite? Bom, Júlio Nascimento, temos aí duas sonoras, Bruno Silva falando pelo Guarani e o Thiago Oliveira falando pela Ponte Preta. Quem vai pro ar primeiro, hein, Júlio? Pois é, Batista, vamos lá, ouvir os personagens do dia, né? Inclusive conversando aqui com dois jogadores importantes para a rodada deste final de semana. Vamos ouvir primeiro o Thiago Oliveira, o antigo Thiagão, jogador importante nessa dinâmica da Ponte Preta, personalidade forte. Ele falou como tem sido a conversa com o Hélio dos Anjos nos últimos dias. Ele está passando confiança para a gente está treinando firme, está treinando forte, para a gente sair dessa situação. Tá sendo um trabalho muito tático também e mental, só assim para a gente dar a volta por cima e trazer a vitória para os torcedores, para a gente sair dessa situação. Então, a gente sempre conversa, sempre tenta colocar o grupo para cima, principalmente os caras mais velhos, mais experientes, né? A gente precisa muito de acreditar em nós mesmos para a gente sair dessa situação, porque é só a gente que vai conseguir sair dessa situação, não é torcedor, não é ninguém de fora, é só a gente que tem que trabalhar, tem que ralar todo dia para a gente sair dessa situação. Tem o tabu, mas nada é impossível, né? Nada é impossível, que a gente vai chegar lá firme, forte, sabendo que a gente precisa ganhar e muito motivado para sair de lá com a vitória, independente de tabu, a gente tá indo para quebrar esse tabu lá. Sempre muito. A personalidade do Thiago sempre chama muita atenção, né, Batista? Inclusive naquelas entrevistas que ele nos deu, né? Naquele período de transição de temporada, o Thiago nos rendeu boas gargalhadas. Mas agora, falando mais sério, até porque a situação da Ponte é uma situação mais séria, ele também demonstra muita personalidade. A Ponte vai ao estádio do Corinthians, à Arena do Corinthians, a Neoquímica, para quebrar tabus. Ele cita isso pelo retrospecto negativo da Ponte jogando em Itaquera. E não é só a Ponte. Eu falava hoje com o CH e com o Gregory pela manhã, não é qualquer time que consegue vencer em Itaquera. O Corinthians tem um aproveitamento muito alto, principalmente quando tem portões abertos. E com a Ponte não é diferente. 8 jogos, 7 vitórias do Corinthians, um empate, que foi aquele empate contra a Ponte na final do Campeonato Paulista. Então, quebrar esse tabu não é uma tarefa muito fácil, não. Mas a Ponte, com o Thiago Oliveira, está acreditando no imponderável, até para deixar a situação um pouco mais fácil para a última rodada,
quando o time vai enfrentar o Ituano, Batistão. E você sabe qual é o motivo por que ele decidiu mudar o sobrenome? Quer dizer, mudar o sobrenome não, Oliveira também é sobrenome dele, mas Lopes também era sobrenome dele. E aí ele mudou de Lopes para Oliveira, sabe o motivo, hein, Júlio? Confesso, Batistão, que nós não tivemos, até poderíamos ter perguntado isso para o Thiago Oliveira, mas a gente preferiu focar nos assuntos dentro de campo, até por conta do momento, mas de repente seria uma resposta interessante, né? De ouvir do próprio Thiago do motivo da escolha pelo Oliveira. Isso passa, às vezes, pelo próprio staff do jogador, né? Pensando em rede social, pensando em engajamento, pensando nos nomes de usuários para Instagram, para Twitter, para Facebook, para as marcas, do modo geral. Às vezes até para tentar diferenciar ou ter uma inspiração. Depende muito, mas geralmente é uma escolha pessoal e foi nos passado isso. Quando a Ponte soltou essa nota informando a alteração no nome, ela colocou a pedido do jogador. Então partiu isso do Thiago, não partiu da Ponte. O Thiago quis mudar e reconhecer e passar a ser chamado, de Oliveira a partir de hoje. Às vezes pode ser numerologia também, porque às vezes o cara vai nessas pessoas entendidas do assunto e fala, olha, se você mudar aqui e tal, às vezes acrescenta uma letra no nome, às vezes tira uma letra do nome, às vezes muda o sobrenome. E aí o cara acha que aquilo pode resolver, né? Em algumas situações até resolve mesmo. Eu cito aqui executivo de futebol, não sei qual que é o cargo do Luiz Fabiano, né? Acho que é superintendente de futebol na Ponte. Mas enfim, ele pertence à direção de futebol da Macaca. Jogava na Ponte com o nome de Fabiano. E saiu da Ponte com o nome de Fabiano. Foi para o Rennes da França com o nome de Fabiano. Foi repatriado pelo finado, falecido, que Deus o tenha, Vadão, o professor Oswaldo Alvarez, quando era técnico do São Paulo, foi o Vadão que pediu para repatriar o Luiz Fabiano, que era até então o Fabiano. Chegou no São Paulo com o nome de Fabiano, lá tinha outros Fabianos, inclusive um volante genro do Luxemburgo, que também se chamava Fabiano. E aí, para ficar diferente, muito Fabiano num time, você tem que colocar, antigamente colocava Fabiano I, Fabiano II, Fabiano III. Mas, na modernidade, usa-se o sobrenome, ou então o nome. Então ele jogava só com o nome de Fabiano e no São Paulo passou a se chamar Luiz Fabiano. Coincidentemente, todas as portas se abriram para o novo Luiz Fabiano, um antigo Fabiano. Começou a marcar gols em profusão, foi para a seleção brasileira, voltou para a Europa, virou fabuloso. Será que tem alguma coisa a ver essa mudança de Fabiano para Luiz Fabiano? No caso dele, teve. Vamos acompanhar, né? Vamos ver aí o que é que vai acontecer agora com o Thiago Oliveira, porque o Thiago Lopes, o máximo que ele conseguiu foi arrumar uma vaga de titular no time da Ponte. Muito novo também, né? Convenhamos. Não dava para acontecer alguma coisa na carreira dele pelo curto espaço de tempo que ele está jogando futebol. Saiu recente da base e está aí como titular da Ponte. Diferente do Luiz Fabiano, que já estava bem rodado, já tinha ido para a Europa, tinha ido para o Rennes da França, depois quando voltou para o São Paulo. Mas enfim, cada um faz da sua vida aquilo que bem entender e nós não temos nada a ver com isso. Mas vamos lá, Valdemir Gomes, você ouviu a entrevista aí do Thiagão, o que você achou, hein, Tigrão? Ele está bastante focado, ele está bastante compenetrado, não poderia protocolarmente responder as perguntas de outra maneira, a não ser dizer que está havendo um esforço muito grande nos treinamentos, na parte tática e mental. Ele não pode dizer, por exemplo, não, eu estou indo lá, ou nós estamos indo lá, mas sabemos que o Corinthians vai ganhar. Jamais. O futebol se decide dentro das quatro linhas. O favoritismo do Corinthians é absurdamente grande e completamente indiscutível, não é? E evidentemente que cabe à Ponte tentar quebrar isso. Sabemos que a dificuldade vai ser imensa,
que o time não reúne condições técnicas, físicas e táticas para dobrar o Corinthians dentro dos seus domínios, mas não adianta achar que está perdido. Tem que ir lá e com esse pensamento que o Thiagão, de forma correta, expressou aí dentro da entrevista. Ponto. É isso aí. Quanto ao nome, ele não foi perguntado a respeito disso, por que mudou de nome. Eu, pessoalmente, acho uma bobagem. E explico por quê. Ele já tem alguma imagem consolidada como Thiago Lopes. Quantas vezes ele foi mostrado na televisão, na internet, nas rádios, nos portais de internet e nos jornais do mundo inteiro, principalmente nas transmissões internacionais de televisão e de internet, como Thiago Lopes. E ele sempre jogou bem. Sempre jogou bem. Já tinha muita gente observou, a Ponte tem tradição em revelar zagueiros. Olha aí, rapaz, está surgindo mais um. Ah, é muito moleque ainda, tem que esperar um pouco. Tem que ir com calma, muita calma. Mas parece que a Ponte está... Olha aí, presta atenção em Thiago Lopes. Presta atenção em Thiago Lopes. E aí, como a Ponte trouxe jogador de baseada aí, sem qualidade, sem condição física, eu vou citar dois, o Fabrício e o Dedé, dois zagueiros. Pô, deram uma interrompida na carreira do cara. Ele só voltou no time porque a casa já estava caindo. Mas, de qualquer maneira, ele já tinha construído uma imagem como o Thiago Lopes. E intimamente, no âmbito ali dos jogadores, Thiagão, tudo bem. Aí, de repente, vem o jogo contra o Água Santa. Eu não estava na escala. Vou lá olhar a escalação da Ponte no nosso grupo de trabalho da Rádio Bandeirantes. E falei, pô, a Ponte contratou um zagueiro novo de última hora, Thiago Lopes. Aí quando entra o time em campo, tá lá, eu só vi a escalação, não estava ouvindo nada. E não estava plugado em nada, até porque eu estava voltando de viagem. Uma curta viagem aqui na região. E aí daqui a pouquinho entrou o time. Não, é o Thiagão mesmo, pô. Então, aquele residual importante que ele já tinha a favor dele, dentro das aparições, da visualização que as pessoas tinham, da visibilidade da qual ele desfrutou, virou pó, virou zero. Inclusive, os caras que já estavam olhando, pô, olha lá a Ponte, outro zagueiro, agora é Thiago Lopes. Aí tem que ouvir a explicação de que ele pediu para não ser mais chamado de Thiago Lopes, e ser chamado de Thiago Oliveira. Eu acho prejudicial e, acima de tudo, bobagem. Mas respeito. É uma coisa pessoal. Se foi ele que pediu, acabou a conversa, nós passamos a chamá-lo de Thiago Oliveira. Mas eu, no lugar dele, não teria feito isso. E eu conheço um cara aí que deu mais ou menos certo quando mudou o apelido dele. Era Dico e mudou para Pelé. Só que se ele não jogasse absolutamente nada, o Mozoca, também 4 letras, irmão dele, não teria acontecido nada. Mudar de Dico para Pelé, que era o apelido familiar, Dico. E na rua, entre os amigos, jogando bola, peladas, jogando na rua lá em Bauru, era Dico. Agora, se ele tivesse subido e jogado tudo que jogou e não ia mudar nada, porque ele jogou, está consolidada a carreira, como Dico ou como Pelé, ele teria sido Sua Majestade, o rei do futebol mundial. Então, não gosto muito disso, acho que mais prejudica do que atrapalha, mas respeito. E, de minha parte, a partir de agora, ele não vai ser nem Thiago Lopes e nem Thiago Oliveira. Eu só vou chamá-lo de Thiagão. Eu também conheço um que mudou de apelido e deu muito certo. Quando jogava lá no canteiro central da Zé Gaveta, perninha fininha, né, meio barrigudinho, o apelido era Bigato. Aí depois o tempo passou e começou a trabalhar em rádio e o apelido mudou para Tigrão. E aí, como o Tigrão deu um resultado extraordinário, um sucesso retumbante no rádio e também na televisão. Real. 30 over é 10 real. E nunca foi... Meu apelido de Bigatão nunca foi na bola, não. Foi quando eu trabalhava na serralheria Belani, carregando ferro nas costas.
tomando ferro. Tomando ferro. Lá era Bigatão. Mas na bola meu apelido era outro, cara. E o negócio de bigato, as meninas, os caras lá deturparam. Mas as meninas da época é que chamavam, ele não é nem um gato. Ele equivale a 2 gatos, por isso bigato. Não tem nada a ver com o tal do bigato de goiaba, essas coisas. Mas na bola o apelido era outro. Nada nesse mundo que não faça demais. Só 9 segundos, senão derruba a nossa live aqui, hein? Só 9 segundos. E meu apelido... a nossa live vai pro Beleléu. Meu apelido na bola era Pelé White. Vamos lá, CH, sua opinião também sobre a entrevista. Acabamos de ouvir o novo Thiago Oliveira, novo na idade, novo também no nome, em CH. Olha, Batista, eu, salvo engano da minha parte, não tem nenhum outro Thiago no elenco da Ponte atual. Então, para mim, vai ser Thiago. Ele se chama Thiago e vai continuar sendo Thiago para mim. O resto é tudo bobagem. E das grandes ainda. Vamos ao futebol. Sobre a entrevista coletiva, tudo protocolar. Ele tem que falar tudo que ele falou mesmo, né? Mas acrescentar não acrescenta nada. E ele sabe do tamanho da pressão, é bom jogador, menino que eu respeito. Mas é o tipo da entrevista coletiva, repito, que não acrescenta absolutamente nada. Tudo que ele falou é a obrigação da Ponte. Agora, vencer o Corinthians dentro da arena com o time que a Ponte vai para lá, vai ter que acontecer um milagre para acontecer. Às vezes acontece no futebol. Mas vai ser muito complicado. Mesmo com educação tática, concentração nível altíssimo, superação e intensidade, com esse time, acreditar que a Ponte vai ganhar do Corinthians, vou repetir, pode acontecer, mas é improvável. E se voltar de lá com uma vitória, eu vou ficar extremamente surpreso, Batista. E o Edson Bugrino está dizendo boa tarde, Batista. A campanha do Guarani é horrível. Nosso treinador vem cometendo vários erros, não deu padrão, não conseguiu treinar posicionamento na zaga e mesmo assim não tem culpa de nada. Será que somos palhaços? Diz aqui o Edson. Hoje fiz uma enquete no programa Os Donos da Bola, perguntando se o torcedor do Guarani ficaria com Daniel Paulista para a Série B. E a resposta sim, teve o maior percentual. Então, não foi uma distância muito grande, né? Não me lembro aqui o número exato, mas não foi muito grande a distância. Mas a maioria preferiu a manutenção do Daniel Paulista. Muita gente, mais de 43% de pessoas dizendo que não ficaria com o Daniel Paulista para a Série B, mas a imensa maioria decidiu, portanto, que ele permanece para a Série B. Então há uma divisão muito grande de opinião com relação ao treinador do Guarani. O Carlos Matozinho Ponte Pretano, está dizendo a Ponte tem que fazer a marcação alta, apertar a saída de bola no ataque. O Corinthians tem dificuldade quando enfrenta adversários assim. Um abraço para você, Carlos, muito obrigado. O Paulo, que é bugrino, diz, Guarani deve urgente contratar um meia. Giovanni Augusto até agora produziu pouco e quase certeza que vai deixar o time na mão. Vitinho, jogador sem fibra, raça, não puxa o time. Por favor, contratem já, diz o Paulo. E o Luiz Vanderlei, que é Ponte Pretano, boa tarde, Júlio Nascimento e pessoal aí. Eu não sou do tempo que chamava o jogador que tinha o mesmo que primeiro de segundo. Eu chego o pessoal quando o jogador que tem o mesmo nome, mas começam a chamar pelo nome no lugar que ele morava, né? Quantos Marcelinho tem aí? Paraíba, Paulista, Carioca, podia ser Luiz Campinas. Olha só a sugestão do Luiz Vanderlei, é verdade, cara. É isso mesmo, quando tem assim nomes variados, né?
mesmo assim, tem jogador que gosta de ser chamado, né? Como no caso aqui, Marcelinho Paraíba, Marcelinho Paulista, Marcelinho Carioca, gosta de ser chamado ou pelo gentílico do estado a que ele pertence, ou então o nome da cidade que ele pertence. Quantos jogadores tem seguindo o nome? Até algumas cidades completamente desconhecidas, que até a gente, quando vai falar a respeito da cidade, tem que procurar lá no Google. Mas eu não vi, eu não sei se os companheiros já viram, mas que tenha, assim, ganhado relevo, eu não vi ainda e nem ouvi nenhum jogador que tenha o nome acrescentado de Campinas. Então, pode ser até que exista. Então, a sugestão do Luiz Vanderlei, já que ele pediu para ser chamado de Thiago Oliveira e era Thiago Lopes, poderia ser Thiago Campinas. Mas ele não é jogador, viu, Luiz Vanderlei? O jogador é que pediu para ser chamado de Oliveira, Thiago Oliveira. E aí a Ponte acatou a decisão do jogador e fez bem. Porque o jogador tem que se sentir bem com o nome que ele está sendo chamado. Não acredito que vai mudar alguma coisa. Ele é bom de bola, tem qualidade, vai vencer na carreira, vai jogar sem dúvida em times importantes, além da Ponte Preta, no Brasil e também no exterior. Mas não acredito que seja por mudança de nome, não, né? Só faltava essa. Ele vai se destacar pelo futebol dele, pela qualidade do futebol dele. Bom, pois não, Júlio Nascimento, você chamou, falou, diz aí, Júlio. Só para dizer, Batistão, que eu tenho a resposta aqui da mudança de nome do Thiago Oliveira, para não deixar um vazio, né, sobre essa questão da transformação de Thiago Lopes para Thiago Oliveira. Foi um pedido do jogador por ter uma proximidade maior com a família Oliveira. A família Oliveira, ela foi mais próxima, vamos colocar assim, mais participativa em relação ao Thiago, jogador de futebol. Então, até como homenagem às pessoas que colaboraram na construção do Thiago, jogador, ele escolheu como forma de homenagear a família, principalmente a mãe, que foi muito participativa, aquela coisa, né, Batistão, de preparar comida para o jogador treinar, às vezes de buscar quando é mais novo. Então, como uma forma de homenagear a mãe, as pessoas que foram participativas, claro que a família Lopes também tem essa participação, mas a família Oliveira, em relação ao futebol e à construção do Thiago, jogador, muito mais presente. Então, foi um pedido pessoal dele e, por isso, essa transformação de Thiago Lopes para Thiago Oliveira. Ok, portanto, está aí a informação e a vontade do jogador está sendo feita, está sendo realizada pela Ponte Preta. E agora vamos com o Bruno Silva, é isso, Júlio? Exatamente, falando sobre essa decisão, ele mesmo menciona que é um jogo de caráter decisivo para o Guarani contra a Ferroviária no sábado. A gente vem de 2 resultados negativos, né? A gente sabe da importância desse jogo de sábado. Estamos trabalhando bem durante a semana, muito focado. É mais uma decisão para a gente e a gente espera reverter essa situação o mais rápido possível. A gente sempre conversa positivamente, né? Almejando sempre a classificação, mas a gente sabe que o Campeonato Paulista é muito competitivo, tanto é que faltam 2 rodadas, né? E a gente está numa zona incômoda ali, mas a gente vencendo essas 2 próximas rodadas, que é o objetivo, a gente vai brigar forte para a classificação. E esse é o nosso objetivo. O lado emocional da equipe está muito bem trabalhado, bastante jogadores experientes, né? A gente sabe o momento que a gente vive, mas também sabe as pretensões nossas dentro da competição. Então, o lado emocional nosso está muito forte e a gente espera fazer um grande jogo, com muito respeito, né? A Ferroviária, que é um grande time, mas fazer um excelente jogo no sábado. O Bruno Silva, né, Batistão, é um titular nesse time, é o capitão do time, uma das grandes lideranças que o Guarani tem desde 2019, né? Vai para mais uma temporada, inclusive é um dos jogadores aí que tem contrato até o final do Campeonato Paulista, também assim como o Giovanni Augusto, precisa pensar no futuro. E o Giovanni Augusto e o Bruno Silva, ele fez essa convocação para o torcedor. A partir de amanhã, o torcedor que for ao Brinco de Ouro no sábado pode também comprar o ingresso presencialmente. Por enquanto as vendas estão sendo online, mas a partir de amanhã também as bilheterias do Brinco de Ouro estarão abertas. Os setores mais populares, tobogã e a cabeceira, sendo vendidos os ingressos a partir de R$ 40 inteira, 20 a meia entrada, e também
os setores do tobogã inferior e também da vitalícia, 60 inteira, 30 meia entrada, que é o mesmo valor para os torcedores visitantes. Quem torcer para a Ferroviária e vier de Araraquara para Campinas para acompanhar o jogo, 60 pilas e 30 meia entrada. Os ingressos estão sendo vendidos desde segunda-feira e vale a pena lembrar, né? Ontem reproduzimos aqui a sonora do governador João Dória. A partir desta rodada, já no Campeonato Paulista, né, dessa semana, os times podem receber 100% da capacidade do estádio. Não tem mais aquela restrição de 70%. Mas, apesar da agora não obrigatoriedade de máscara, comprovar a vacina ainda faz parte do protocolo da Federação Paulista. Ou então apresentar o exame negativo de Covid. Isto ainda faz parte do protocolo para entrar dentro do estádio. Por enquanto ainda não mudou, Batistão. E o Guarani não emitiu nenhuma nota, né? Falando do Iago, da contusão, que tipo de contusão que ele teve. Tudo bem, emitiu uma nota no dia do jogo, falando que ele sentiu pubis lá no aquecimento, mas ficou nisso, né, Júlio? Ficou nisso, Batistão, ficou nisso. A lesão do pubis, eu me lembro que o Kaká, Ricardo Jackson Leite, vulgo Kaká, jogador de São Paulo, Real Madrid, Seleção Brasileira, Milan. O Kaká teve um período em 2009 e 2010 que ele apresentava um desconforto no pubis semana sim, semana não. E isso, inclusive, atrapalhou muito a carreira do Kaká, porque era uma época que ele estava ali disputando o estrelato do time do Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. E até os médicos da época, e olha que estamos falando de Real Madrid, hein, que tem uma das principais estruturas do mundo. Os médicos diziam que era sempre muito difícil de dar um diagnóstico especializado. Eles verificavam com o Kaká semanalmente se ele tinha condições ou não de jogar. Era sempre tinha sempre exames ali no começo da semana, no começo da preparação dos treinamentos. Então o Guarani, por enquanto, não disse nada, se é uma lesão mais grave, se foi apenas um desconforto sentido ali no aquecimento. Acredito no palpite, no feeling, que o Iago estará à disposição no final de semana, mas a grande dúvida é se, como titular, ou então entrando no decorrer do jogo. E o Guarani teve um jogador, o Ricardo Rocha, que foi zagueiro do Guarani em 1986, campeonato que terminou em 87. Guarani vice-campeão contra o São Paulo. Aquele jogo lá que teve o pênalti mais pênalti da história do futebol brasileiro, até o João Paulo Interminável. Dia destes, ele estava conosco comentando como convidado e jogador. Convidado para participar de uma transmissão de jogo pela Rádio Bandeirantes. E ele voltou a falar desse lance. O Wagner Basílio levantou ele na área. Pênalti absurdo que o José de Assis Aragão não marcou. Naquele jogo, o Ricardo Rocha estava atuando pelo Guarani. Ele teve um problema sério de pubis. E eu me lembro de ter conversado com o Ricardo Rocha sobre esse assunto. E numa das entrevistas, e ele falou que a dor era imensa. Imensa, é uma dor terrível. E ele passou muito tempo no estaleiro, contundido com isso, às vezes voltava, depois voltava para o departamento médico. Então, o caso de pubis é um caso seríssimo. Eu não sou médico, não tenho nenhum conhecimento a respeito disso, mas apenas e tão somente lembrando um caso que aconteceu também com um jogador do Guarani que sofreu uma barbaridade. Vamos lá, Tigrão, o seu comentário, né? A sua dissertação aí a respeito daquilo que você ouviu do Bruno Silva, hein, Tigrão? Ele disse que a mente está legal, que o Guarani vem de 2 de sucesso. Eu acho que as entrevistas, Batista, elas sempre são boas, na medida em que elas são protocolares. Hoje o jogador é muito preparado, né? Dificilmente o jogador vem e dá uma entrevista polêmica. Primeiro porque todo mundo é obrigado a mandar, como o Júlio o faz aí. Tem que mandar gravadinho antes, aí se tiver alguma coisa mais picante, provavelmente passa por censura. Não estou dizendo no caso da Ponte, nem do Guarani, nem do Corinthians. Isso é genérico, né? Então, são entrevistas óbvias. O que disse o Bruno Silva? A gente vem de 2 resultados ruins e precisamos da recuperação e o jogo é decisivo. Então não acrescenta muito. Eu, por exemplo, gostaria de ouvir o Bruno Silva responder o seguinte: você hoje passou a ser efetivamente um terceiro zagueiro ou você é um primeiro volante que sai para o jogo
como, por exemplo, naquele jogo memorável do Guarani no Couto Pereira contra o Operário de Ponta Grossa, onde você marcou um dos gols mais bonitos do campeonato, chutando de fora da área. Hoje a gente vê o Bruno Silva a todo momento enfiado lá, às vezes até atrás dos zagueiros. Então, sabe, e não estou criticando o nível das perguntas, não, de forma nenhuma. É que a coisa é muito quadradinha, é muito limitada. E já que o governador João ontem colocou que as máscaras já estão abolidas em ambientes externos, a coletiva poderia ser feita dentro do campo e presencial, pô. Presencial, jogador sem máscara, quem vai fazer a pergunta sem máscara também, e bater um papo com o cara. E, de repente, olho no olho, pode dar uma esquentada no negócio e grava sem edição. Se é que não poderia ser ao vivo também. É isso que eu penso. Agora, gosto muito do futebol do Bruno Silva. Acho que ele, taticamente, é um jogador muito importante. Só que eu tenho visto, nas últimas partidas, ele muito atrás. E eu gosto quando ele sai com a bola. Eu gosto quando ele vira aquela espécie de termômetro do meio-campo, toca, recebe de volta, toca. Ah, mas ele faz a saída de 3. Isso é outra nomenclatura bobagem aí, pô. Bobagem. Saída de 3 é quando a moeda do Saci se levanta. Ela estava de 3, aí ela fica só de 1. Entendeu? E saída de 3, cara. Sabe? O volante tem que jogar. Futebol, hoje, que encanta o mundo é o futebol europeu. E no futebol europeu não tem mais zagueiro jogando de volante. Cara que só marca. Volante é meia. E meia é atacante. E atacante é estrela. É isso. Então, acho que o Bruno Silva tem mais potencial do que apenas ficar ali muito enfiado atrás. E aí é algo que talvez a gente precisasse perguntar, não para o Bruno Silva, mas para o treinador. E a polêmica do nome, de mudar de nome, você já pensou, CB? Se o Pelé estivesse começando hoje com 17, 16, 17 anos, aí começar a fazer gol, o cara ia chegar lá e falar, você não vai chegar em lugar nenhum com esse nome não, acabou. O que é Pelé? O que significa Pelé? Aí ia chegar um palpiteiro e ia dizer, olha que nome artístico você ir para a Europa. Edson Arantes. Aí vinha outro e ia dizer, não, Edson Arantes fica muito longo. Vamos botar Edson Nascimento. Você viu? Tem um cara lá em Campinas chamado Júlio Nascimento, é um baita sucesso. Então vai como Edson. Ah, mas Edson Nascimento não tem sonoridade para jogador. Aí ia chegar um terceiro palpiteiro e ia falar, eu já sei. Edson An, com N. Já pensou o Pelé? Edson An, A-N. Então, sabe, são modernismos, e não falo mais sobre isso hoje, que não acrescentam absolutamente nada. O Garrincha poderia ser Manuel dos Santos. Não, vai de Garrincha. Fez tudo o que fez. E o Cafuringa, então? É por aí, CB. Garrincha era o nome de um passarinho, porque o Mané Garrincha gostava muito de caçar passarinho e tinha um passarinho lá em Pau Grande, a cidade natal do Garrincha, e se chamava Garrincha. Então ele ganhou o apelido porque ele gostava muito de caçar esse tipo de passarinho. Pois não, Júlio, pode falar. Né, Batista, até se a gente parar para analisar, né? Os nomes atualmente são poucos apelidos, mas eu até chamei o Tigrão antes, porque o Tigrão falou assim, fez até uma simulação de uma pergunta, né? Se tivesse uma pergunta para o Bruno Silva sobre a questão de posicionamento dele, se você quiser fazer a pergunta, Tigrão, eu consigo responder exatamente com as palavras que o Bruno Silva responderia na coletiva, exatamente com as palavras dele. Meu caro então vai lá, Bruno Silva, com relação ao seu posicionamento, eu acho que, na minha avaliação, você tem se posicionado muito atrás. E eu acho que é um desperdício para o Guarani, porque você tem boa qualidade de passe. Por que você está jogando tão recuado? Estou jogando recuado porque foi um pedido do professor, mas independente de quem jogue como volante ou como zagueiro, nós estamos unidos para que o Guarani consiga a vitória. Vai ser uma decisão, quero convocar a torcida para sábado estar no Brinco de Ouro, porque nós vamos sair com um bom resultado.
Vai ser isso sempre, Batistão. Não tem segredo. Então, às vezes a gente tenta fazer uma pergunta diferente para sair dessa resposta diferente. Mas é exatamente isso, né? Se você gravar a resposta, dá para se utilizar dela em todas as entrevistas até terminar o campeonato. Então dá para usar a mesma resposta, é impressionante. Eu já falei aqui, né? Os caras estão escolados, como disse o Tigrão, há uma orientação de assessorias. Hoje o jogador, ele não existe sozinho, por trás dele é um staff enorme. Tanto da parte disso que a gente está falando, da comunicação, como de todos os outros aspectos, né? Então, ele é uma empresa, o jogador é uma empresa. Então, tem setores dessa empresa o tempo inteiro dando orientações. Então, é isso mesmo, para evitar qualquer tipo de polêmica que possa prejudicar a imagem do jogador. E principalmente porque a gente percebe aí, né, nas redes sociais, uma frase mal colocada, uma frase mal elaborada, ela provoca uma desordem gigante. O estrago é tamanho que só de imaginar provoca calafrios. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora, em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. A tinta Decora Mate é um acrílico premium fosco. Você passa a mão assim, ó, na parede e sente a textura aveludada. E ainda disfarça as imperfeições da parede. A tinta Decora Seda traz suavidade à parede. Tem acabamento acetinado e um brilho intermediário. E a tinta Decora Diamante tem um acabamento semibrilho, mais fácil de limpar e mais resistente ao mofo. Coral Decora. Personalize seu mundo com paredes em HD. Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Corbella. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2L. Bandeirantes! Bom, CH, você ouviu o Bruno Silva e o que você achou da entrevista em CH? Eu achei tudo aquilo que vocês já comentaram. E não vou acrescentar muita coisa porque não houve acréscimo de nada, apesar do respeito que eu tenho. Mas o que você falou aí na tua última explanação é a verdade das verdades. A rede social, a internet tem muita utilidade, mas ela limitou muito nesse aspecto o trabalho, as respostas, o conteúdo, porque todo mundo já tomava muito com as assessorias, tomando bastante cuidado com muita coisa. Agora, então, os caras não falam absolutamente nada, porque qualquer coisinha vira uma verdadeira tempestade. O Guarani tem uma tarefa difícil pela frente contra a Ferroviária, mas o Guarani, para mim, não demonstra desorganização. O que o técnico e o capitão, o Bruno Silva, tem que tentar, entre eles lá, organizar, é minimizar os erros individuais que têm acontecido praticamente em todos os jogos. Na última partida, por exemplo, aconteceu isso. Isso acaba minando, atrapalhando o trabalho de planejamento dentro do próprio jogo do time do Guarani. Então, as opções não são muito grandes para o jogo de sábado. O técnico não tem muito o que fazer. Talvez o Persson como novidade, se o Iago não jogar, porque o Índio vai ser titular ao lado do Bruno Silva. O Giovanni Augusto vai jogar. O Lucão vai jogar, o Júlio César vai jogar. Tem uma vaga ali em aberto, ou é o Iago, ou é o Persson, ou de repente uma outra opção de ataque, sei lá, qualquer garoto, o próprio Renanzinho, esses que chegaram aí ultimamente. Mas o restante está mais ou menos acertado, mais ou menos rascunhado pelo treinador, que também tem um problema, e isso já vem desde o começo do campeonato, né, Batista, que é a solidez defensiva. Eu estou falando dos dois zagueiros, né?
Começou com Derlan, Hernando, daí Hernando, Ronaldo, depois Ronaldo, Derlan e, na verdade, nós estamos chegando na final da primeira fase, e ninguém sabe quais são os dois ideais zagueiros do Guarani. Esse é um outro problema que talvez nessa competição não seja possível acertar, porque o Hernando veio para ser o grande xerifão e não deu conta do recado. Aí tem o Ronaldo com o Derlan, que às vezes joga bem, na outra partida não joga tão bem. Então são alguns problemas, repito, individuais, que o treinador está tendo uma dor de cabeça muito grande. Mas mesmo assim, jogando em casa, eu acho que o Guarani tem condição e chance de vencer a Ferroviária. Daí para deixar a coisa do rebaixamento, né, de lado, para, por que não, né, sonhar com uma possível classificação. O Marcos Bugrino, o Guarani vai fazer suspense com a escalação do Iago até a hora do jogo. Marcos do Bonfim, um abraço para você aí, muito obrigado, abraço para todos do Bonfim. O Paulo de Tarso, que é Ponte Pretano, ele diz: sugiro que o Tite convoque imediatamente André Luiz, Kevin e Fecim. Paulo Jacumã, Paraíba, olha aí. Paulo de Tarso está em Jacumã, na Paraíba, curtindo o nosso som e opinando aqui sobre quem ele acha que o Tite deve convocar. Claro que há ironia nisso, né? Não precisa nem dizer, mas um abraço para você, Paulo de Tarso. Um abraço para todos aí em Jacumã, na Paraíba. Gleger Zorzin, quero trocar uma ideia contigo aqui sobre duas questões que nós precisamos debater. Primeiro, a Ferroviária vem de 2 derrotas seguidas, Ituano e Vasco. Isso dá algum indicativo de que o time de Araraquara entrará pressionado e, consequentemente, melhora a situação do Guarani para vencer a partida? Não tem nada a ver. E no caso do Corinthians, o Corinthians estuda a possibilidade de colocar em campo contra a Ponte um time alternativo, porque terá depois uma sequência muito pesada na próxima semana. O Corinthians, com um time alternativo, facilita a vitória da Macaca, que estará também desfalcada em Gleger. Um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Batista, para você, um abraço para o amigo ligado da Bandeirantes. Para falar da situação da Ferroviária, eu, assim, até pela pontuação, né, Batista? A Ferroviária tem um jogo a menos, tem 10 pontos, mas esse jogo a menos é contra o Santos, que também tem 10 pontos. Então, ou seja, essas duas partidas para a Ferroviária, Guarani e Santos, são concorrentes diretos às 3 equipes com o mesmo número de pontos. E sim, entra pressionado, claro. Uma derrota para o Guarani bota pressão ainda mais na Ferrinha, que tem um bom time, que tem um bom treinador, e o Elano é um cara que vem fazendo bons trabalhos, inclusive por lá mesmo, na Ferroviária, né? Ele é um cara que tem uma visão diferente do futebol. Eu já conversei diversas vezes com o Elano e a gente percebe nele as ideias muito boas. E no time, né? Todos os times do Elano, a gente vê a cara dele, né? Um time que joga para frente, um time que não fica só atrás, não é um time só de marcação. E é isso que o Guarani vai enfrentar aí na próxima rodada. Então tem sim, tem muita pressão pelo lado do time de Araraquara, e o Guarani tem que se beneficiar disso, porque joga em casa, precisa também do resultado positivo, pega um time que está aí meio titubeante, está atravessando um momento delicado na competição, um momento delicado, 2 partidas com 2 derrotas, então o Guarani tem que se beneficiar disso, adiantar as linhas, fazer aquilo tudo que o Guarani fez no primeiro tempo contra o Santo André, e deu muito certo. O Guarani fez 2-0. Não dá para fazer o que fez no segundo tempo. Administrar, achar que o resultado já está ganho, 2-0, legal, estamos jogando em casa, é isso que não pode. Essa estratégia o Daniel Paulista utilizou e deu errado. Então eu só espero que ele utilize a estratégia do primeiro tempo, que o Guarani faça um grande jogo, bote pressão na Ferroviária, saia na frente, conquiste o bom resultado e depois ele venha com uma estratégia diferente daquela que foi no segundo tempo contra o Santo André. O Guarani tem tudo para vencer o jogo, apesar das dificuldades, apesar aí das
possibilidades. Vem com 3 volantes. Vem com o Iago, vai reunir condições. Escala o Renanzinho. Vem com o Eduardo Persson. Independente disso. Na minha opinião, se fosse eu o treinador, eu entraria com o Nicolas Careca. Uma dobra ali com o Lucão do Break, dá liberdade ao Júlio César. Ele gosta. E o Júlio, a gente percebe que em alguns momentos da partida, ele pende para os dois lados. Isso é interessante. Então você dá essa liberdade a ele e vem com o Nicolas Careca e o Lucão do Break, jogando ali na referência, incomodando os zagueiros, botando pressão na primeira linha da Ferrinha. Essa é a minha estratégia. Bom, para falar do Corinthians, ô Batista, eu estava falando isso hoje nos Donos da Bola. Você jogar com um time alternativo, eu quando era jogador, olha, vamos enfrentar o Corinthians. O Corinthians vai jogar com um time alternativo. Eu falava no vestiário, falava, é problema, tá? Então é muito problema. Porque os caras que vão receber essa oportunidade são os jogadores que vão tentar mostrar para o treinador, que acabou de chegar por lá também, que tem condição de estar no time titular. É a minha oportunidade, é a minha hora agora de mostrar para o cara que eu não mereço estar no banco. Então aí é problema. Então eu acho que se o Guarani vier com um time principal, beleza, legal, vai jogar de igual para igual, ok, tranquilo. Mas se vier com um time alternativo, é problema para a Ponte, justamente por isso que eu acabei dizendo. É oportunidade de ouro para esses caras que vão receber a oportunidade. Então os caras vão correr dobrado para que possa mostrar para o técnico que tem condição de ser titular do time do Corinthians, Batistão. E atenção, a partir deste momento, estou liberando aqui o nosso WhatsApp 971021493 para você que quer ser ouvinte comentarista na transmissão do jogo do Guarani contra a Ferroviária. Pela ordem, Guarani joga primeiro às 4 da tarde, depois às 18h30, a Ponte enfrenta o Corinthians. Então, agora, neste momento, somente para bugrinos. Você que quer ser ouvinte comentarista, coloque o seu nome, a identificação, dizendo que você é bugrino e que você quer ser ouvinte comentarista no jogo do Guarani. 971021493. Depois a produção entra em contato com você, vai ter que fazer um cadastro mínimo, tudo certinho, direitinho, mas por enquanto, para você participar do sorteio, mande para cá o seu nome e também o time que você torce, no caso é Guarani. Só Guarani agora, tá? Quando chegar a vez da Ponte, que será nesse programa mesmo, eu aviso. Neste momento, só bugrinos. 971021493. Participe se você quer ser o ouvinte comentarista. O ouvinte comentarista sorteado já ganha o rádio FM com faixa estendida para ouvir todas as emissoras de rádio AM e FM e também para ouvir a faixa estendida Rádio Bandeirantes 85.7. E também, claro, né, se quiser, pode ouvir o AM 1170 e se estiver em Ribeirão Preto, como eu ontem estava lá em Ribeirão Preto, ouvi o programa da tarde no AM 1270. Nesse horário aqui, eu estava lá em Ribeirão Preto ouvindo pelo AM 1270. Aliás, pega muito bem, estava ouvindo no carro e o sonsaço do AM 1270. E claro, pessoal que acompanha pela internet, pelos aplicativos, tem o aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes e tem também o Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes e Rádio. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Uma exigência para se candidatar a ser ouvinte comentarista é ser seguidor da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. Nós temos lá mais de 10.500 seguidores. Você precisa ser seguidor e provar de que você é seguidor da página. Aí você vai se candidatar ao sorteio do ouvinte comentarista. Por enquanto, só bugrinos, 971021493. E como está o seu sorriso, hein? Diz aí, tá precisando repor dentes perdidos? Agora ficou fácil e rápido fazer implante dentário. É isso mesmo, ficou fácil e rápido fazer implante dentário.
Eu estou falando isso porque a Odonto Clinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos, para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas na saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. As condições de pagamento são muito favoráveis e parcelamentos em até 12 vezes. E atenção, hein? Amanhã, dia 11, hoje é dia 10. Amanhã, dia 11, a Odonto Clinic convocou um timaço de especialistas para tirar todas as suas dúvidas sobre implantes dentários. Você terá acesso às condições imperdíveis para voltar a sorrir já. Então anote esse telefone, 33427000, 33427000. Dá uma ligada, pergunta se ainda tem vaga para você comparecer lá amanhã e fazer, junto com o pessoal da Odonto Clinic, um questionário sobre todas as dúvidas que você tem e tirar essas dúvidas. A Odonto Clinic é referência em tratamentos de próteses com os recursos tecnológicos mais modernos e mais rápidos do mundo. Então a hora é agora, hein? 33427000, 33427000. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Bandeirantes. Mensagens de ouvinte, mensagens de áudio ouvinte no ar. Olá, Carlos Batista. Jovem jornalista Júlio Nascimento, aqui é o Paulo César Pieroni da Vila Nogueira. Como é o futebol, né? Cheio de gueré-gueré. O cara muda o nome para que ele possa ter mais visibilidade na mídia social, no Instagram, no Facebook. Júlio, sinceramente, não era mais fácil ele jogar muita bola, ser destaque em todas as partidas? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Band. Abraço. Aqui quem fala é Marcelo Lopes de Sumaré, Ponte Pretano de corpo e alma. Infelizmente a Ponte Preta ela teve três erros muito grosso mesmo. Assim, erro tipo assim, de um presidente que não está preparado para assumir um time. O primeiro erro foi o seguinte, foi ter mantido o Gilson Kleina. Gilson Kleina já é um treinador que foi o que? Tudo bem, é passado, mas é um treinador que está fora do futebol, do futebol atual. Então esse já foi um erro. O segundo erro foi trazer esses medalhãozinhos aí, ó, cara machucado, cara que não tem condições nenhuma de pôr a camisa da Ponte Preta. E o terceiro erro, que foi o mais grave do Eberlin, foi o seguinte, foi ter mantido o time que ele manteve, cara, alguns jogadores, como Eric, Fecim, André Luiz, cara, são jogadores, cara, que não tem condições de jogar um amador de Campinas, e ele manteve, infelizmente. Agora vamos ter que pagar o pato por isso aí. Band, um abraço, até mais, fiquem com Deus todos vocês. Valeu, fica com Deus. Um abraço. Agora, 18h08. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Ponte Pretano, agora é decisão e a Macaca é mais forte com você por perto. Queremos todos no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Esporte em debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, Júlio, Gleger, CH, cara, tô Beto Toledo aqui, Campos Elíseos. Tô fechado com CH nessa. Se for pra renovar, bom jogador, tem histórico, mas é isso aí, sem cláusula, entendeu? Fecha, ó, meu irmão, você quer ficar aqui? É aqui que você quer jogar? Então vamos fechar e você vai ter tempo. A única coisa que eu acrescento é o seguinte, eu iria atrás de um outro meia. Não sei se a intenção era o Vitinho ser esse cara, mas parece que não tá afim, né? Outro bom jogador, mas parece que não tá afim. A gente não vê treino, a gente não tem como falar, mas a impressão que passa, pelo menos, é não tá afim de jogar. Então eu iria atrás de outro meia, entendeu? De um cara pra substituir, pra fazer sombra. Mas a situação é essa, quer ficar, fica. Sem cláusula. Abraço. Um abraço, muito obrigado. Quem é o jogador, CH, que você disse que quer ficar, fica, mas coloca cláusula? Giovanni Augusto. Então a pergunta foi a seguinte: você ficaria com o Giovanni Augusto para o brasileiro? Eu ficaria com uma condição, sem cláusulazinha, essa conversinha, se chegar time da Série A tem que liberar. Não. Quer ficar? Perfeitamente, porque até agora o Giovanni Augusto, na minha opinião, não mostrou nada, mas ele precisa de tempo, é bom jogador. Tá difícil achar o meia dentro do mercado para contratar que o Guarani consiga pagar. Então é o seguinte, ficaria com essa condição. Você vai ficar até o final do campeonato, sem cláusulazinha. Aí eu daria uma outra chance no brasileiro para ele. O problema é convencer os empresários, né, CH? Talvez seja esse o grande ponto, né? Não, sem problema. Aí é o problema do jogador, do empresário. Não quer, beleza, obrigado, PT, saudações. O Guarani vai no mercado e acha outro. O José, existe a possibilidade da Ponte Preta cair sábado a braços? Não. Mesmo que ela perca em confrontos diretos. Então, o campeonato não termina para a Ponte Preta no sábado, mesmo no caso de uma derrota. O Paulo, concordo com o Gleger, colocar Lucão e Careca juntos. Um abraço para você, Paulo. Mais um ouvinte no ar. Oi, Júlio, boa tarde, tudo bem com vocês aí na rádio? Eu sou o Nilton aqui do Sirius. Deixa eu falar para você, o Guarani perdeu a classificação no Paulista para o Santo André, entendeu? Que ele não vai classificar porque ele perdeu a classificação para o Santo André. O que vocês acham? Fala para mim aí. O Carlos está dizendo aqui, Batista, início anos 2000. Início dos anos 2000. Brasileiro, Ponte Vasco, um dia da semana à tarde. Marco Aurélio escalou 6 da base. Dionísio e Alexandre Fávaro estrearam. E a Ponte Preta venceu e não caiu. Falta coragem hoje, diz aqui o Carlos. Sim, eu lembro disso. A Ponte recorreu à base em inúmeras oportunidades, como foi lá em 69. O único título que a Ponte possui é do campeonato da Série A2, na época era outra nomenclatura, né? Campeonato da segunda divisão, torneio de acesso. A Ponte foi campeã e recorreu à base. Foi aí que apareceu Mestre de Cá. Todas as dificuldades, a Ponte recorreu à base. E poderia ter recorrido aí ao zagueiro da base, DG. Tô querendo ver esse cara jogar. Douglas Mendes, é o nome dele, apelido DG. Recebi ótimas referências dele e ele tá no banco. E aí o Hélio dos Anjos coloca o Dedé, comete um erro absurdo.
Um erro que custou a derrota da Ponte no jogo contra o Água Santa, sendo que o DG, menino, qualidade técnica excelente, está no banco de reservas. Agora 18h15. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. São 18h17 em Campinas. Estamos com o Esporte em Debate e pedimos para que o Bugrino pudesse ligar para cá para se candidatar ao sorteio de ouvinte comentarista. Assim que o Júlio Nascimento tiver o ganhador, tiver aquele que venceu, né? Que foi sorteado, ele vem no ar aqui e já vai dizer para a gente o nome. E aí o Ponte Pretano vem daqui a pouco, tá? Pela ordem dos jogos, Guarani joga antes, às 4 da tarde, sábado, e a Ponte joga às 18h30. Odilon Bugrino diz aqui, índio jogando é pior que indisposição no dia do casamento. Nossa, indisposição no dia do casamento é dose, hein? Pelo amor de Deus, para com isso. O Adenilton, boa tarde, Batista, me chamo Adenilton. Eu acho que o problema da Ponte não seria treinadores, sim diretores. Hoje, no programa da TV Band, Os Donos da Bola, eu fiz uma enquete sobre o treinador. Se o Ponte Pretano gostaria de permanecer com o Hélio dos Anjos para a Série B. O sim ganhou, teve uma participação maciça do torcedor da Ponte, e o sim ganhou. Aliás, por falar em Os Donos da Bola, atenção, hein? Na segunda-feira, o programa Os Donos da Bola vai começar ao meio-dia, 12 horas. Vai ter 1 hora de duração. O programa, então, aumentou de tamanho. Será das 12 até as 13 horas. Das 12 às 13, o programa Os Donos da Bola. Ganhamos mais espaço. Vamos debater bastante o futebol de Campinas, da região, e você terá a oportunidade também de acompanhar quadros novos
e participar das enquetes. Então, a partir de segunda-feira, uma alteração. Por causa desta alteração na TV, teremos também uma alteração na rádio. O programa Nossa Área passará a parte local a ser realizada das 11h30 até as 12 horas. Das 11h30 às 12 horas, a parte local do Nossa Área, e a partir das 12 horas, a edição nacional com o Elia Júnior. Então, das 11h30 até as 12 horas, Júlio Nascimento, e a partir das 12 horas, o Elia Júnior em rede nacional. E o programa da TV, volto a repetir, começa às 12 horas. Termina o da rádio, começa o da TV e vai até a 1 da tarde. Você é o convidado para nos acompanhar a partir da segunda-feira, mais cedo, hein? Avisa o pessoal aí, o seu amigo, vizinho da frente, do lado, avisa o pessoal lá da fábrica, do comércio, do serviço, aí onde você trabalha, que os donos da bola local vai começar mais cedo. Renata Fã, até o meio-dia, e meio-dia começa os donos da bola aqui para a região de Campinas, 8 milhões de habitantes, uma região com 86 municípios. Diz aqui o Carlos, não, esse aqui eu já li, né? Aqui já li, vamos então com mensagem de áudio. Boa tarde, Band. Abraço, aqui quem fala é Marcelo Lopes de Sumaré, Ponte Pretano de corpo e alma. Ó, infelizmente a Ponte Preta, ela teve três erros muito, mas muito grosso mesmo, assim, erro tipo assim, de um presidente que não está preparado para assumir um time. O primeiro erro foi o seguinte, foi ter mantido o Gilson Kleina. Gilson Kleina já é um treinador que foi o quê? Tudo bem, é passado, mas é um treinador que está fora do futebol, do futebol atual. Então esse já foi um erro. O segundo erro foi trazer esses medalhãozinhos aí, ó, cara machucado, cara que não tem condições nenhuma de pôr a camisa da Ponte Preta. E o terceiro erro, que foi o mais grave do Eberlin, foi o seguinte, foi ter mantido o time que ele manteve, cara. Alguns jogadores, como Eric, Fecim, André Luiz, cara, são jogadores, cara, que não tem condições de jogar um amador de Campinas. E ele manteve, infelizmente. Agora vamos ter que pagar o pato por isso aí. Band, um abraço, até mais, fiquem com Deus todos vocês. Valeu, fica com Deus. Um grande abraço, muito obrigado aí pela sua participação. E está dizendo aqui o ouvinte participando conosco, Xandão Ponte Pretano, cadê os investidores, Eberlin? Onde estão os investidores? MRP, cadê os investidores? Estão prometidos, diz aqui o Xandão. E o Pedro, boa tarde, Batista, Renato Cajá, de Cajazeiras. É um exemplo que deu certo. Pedro Jardim do Lago. É verdade, o Renato, quando jogava na Ferroviária, jogou também no Mojimirim com o nome de Renato. E aí, quando ele veio para a Ponte, ele mudou o nome dele de Renato para Renato Cajá. Até foi uma sugestão do Cláudio Henrique Albuquerque, o Kiko. O Kiko sugeriu colocar Cajá, como o Renato é de Cajazeiras. Colocou, portanto, o Cajá no sobrenome do Renato. E deu certo, o Renato realmente se destacou, né? Rodou uma barbaridade, está aí na Inter de Limeira, está colaborando com a Inter e vem fazendo uma campanha para escapar do rebaixamento e está jogando ainda o Renato Cajá. Teve um outro jogador que mudou de nome na Ponte. E aí, na Ponte, ele não virou nada, até porque também não teve oportunidade, mas o Tietê. O Tietê, quando veio jogar na Ponte, a Ponte não permitiu que ele usasse o apelido Tietê. Aí, mudou o nome do Tietê para Danilo Neves. Danilo Neves é o nome do Tietê. Então, a Ponte, na época, não permitiu que ele jogasse com o apelido de Tietê. Ele tinha jogado no Audax. Aí veio para a Ponte não permitiu, ele jogou, a Ponte anunciou a contratação dele como Danilo Neves e ele passou em branco. E depois fez um grande sucesso no Palmeiras, jogando com o nome de Tietê, porque o Palmeiras não proibiu ele de usar o apelido dele, né? Coisa que a Ponte não tinha permitido.
Vamos lá, Júlio Nascimento. Agora o ouvinte comentarista do Guarani, hein? Daqui a pouco tem a Ponte Preta, mas agora somente o ouvinte comentarista do Guarani. Vamos lá, Batistão, definir aqui através do sorteador quem será o ouvinte comentarista para Guarani e Ferroviária. Thiago Luiz Brasco. Thiago Luiz Brasco, torcedor do Guarani, final do telefone 6310. Thiago Luiz Brasco será o ouvinte comentarista. Ok, portanto, definido o ouvinte comentarista do Guarani. A partir de agora, vamos abrir aqui para os pontepretanos. Você que é pontepretano e quer se candidatar a ser ouvinte comentarista para o jogo da Ponte contra o Corinthians, sábado, 18 horas e 30 minutos, mande para cá o seu nome, dizendo que você quer ser ouvinte comentarista. Depois a produção entra em contato com você para fazer um cadastro, tudo direitinho, para você participar conosco. 971021493, 971021493, mande para cá o seu nome e também dizendo que você quer ser ouvinte comentarista no jogo da Ponte Preta. Agora 18h26. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugre Tour e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. E tem sorteio no dia 23 de março. 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Você sabia que a falta de dentes provoca problemas de saúde? Deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Fazer implante não precisa ser um drama. Dia 11 de março, a Odontoclinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. São 18h30 em Campinas. Gleger Zorzinho, você ainda não opinou sobre o nosso tema inicial aqui para o debate do dia. Amanhã tem a convocação do Tite. Quem, na sua opinião, não pode faltar na seleção brasileira? CH e Tigrão já opinaram e agora gostaria de ouvir também a sua opinião e o Júlio Nascimento, né? Os três já opinaram. Gostaria de ouvir aí a sua opinião sobre essa questão. Convocação do Tite amanhã. Quem, na sua opinião, não pode faltar nessa convocação? Olha, Batista, a gente sabe, né, que o Tite ele tem já uma seleção bem definida, mexe muito pouco. As convocações do Tite sempre a gente percebe que muda muito pouco e isso eu particularmente não concordo. Eu acho que é o momento realmente dele tentar reforçar, mas tem alguns nomes aí, próprio Neymar não pode estar fora, Vinícius Júnior não pode estar fora, né? Os goleiros, eu acredito sempre nesses três, Everton, Alisson e Ederson, acho que tem que ser esses três goleiros mesmo. O Marquinhos não pode estar fora, independente de se errou, se o que aconteceu na partida ontem contra o Real Madrid. Esses jogadores mais experientes, o próprio Casemiro, que é uma referência nesse time. Esses nomes, para mim, né, eu ainda acho que o Rafael Veiga, o menino do Palmeiras, tem que ser convocado. Esse menino merece uma oportunidade. É um menino que está crescendo, é bom jogador, um jogador decisivo e precisa estar nessa seleção. Mas a gente percebe que o Tite, né, não tem esse mesmo pensamento. Eu acho que esses nomes aí, viu, Batista, tem que estar realmente na seleção. Para mim, esses nomes aí, posso estar até esquecendo de algum outro nome aí, né? Mas, para mim, esses nomes ditos agora são referências e precisam estar. Eu só não convocaria, mesmo achando que pode ser aí uma solução para o time, mas eu não convocaria o Daniel Alves. Eu acho que dá para você ter outra alternativa. Ele tem convocado, tem levado o Daniel, eu não convocaria. Para mim, esses nomes que eu acabei dizendo aí, viu, Batistão? O Brasil que vai disputar a Copa do Mundo no Catar. A Copa do Mundo este ano está modificada, no seu período será em novembro, devido a questões climáticas. Meio do ano é muito calor, né, lá no Catar, então a Copa foi transferida para novembro. E tem um perrengue aí para a CBF decidir, não sei nem se o Júlio tem alguma informação atualizada, mas a CBF ainda não respondeu o questionamento da FIFA, porque o Rogério Caboclo, que foi afastado após denúncias de assédio moral e sexual, primeiro 30 dias, depois 21 meses, e quem assumiu foi o Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da Federação Baiana. São 8 vice-presidentes e pelo estatuto tem que se assumir o mais velho. O mais velho é o Coronel Nunes, mas o Edinaldo Rodrigues foi feita uma assembleia administrativa e essa assembleia administrativa, com o apoio de 27 federações, colocou no cargo o Edinaldo Rodrigues. E o STJ acabou interferindo nessa questão e dizendo que o estatuto tem que ser mantido. Então o Edinaldo Rodrigues é quem tem que conduzir o processo sucessório. Aliás, o Edinaldo Rodrigues não. Quem tem que conduzir o processo sucessório é o mais velho. E o mais velho é o Coronel Nunes. Só que a FIFA não aceita interferência jurídica.
nem clubes e nem entidades. Por um motivo meio parecido com esse, né? A FIFA suspendeu o Quênia e o Zimbábue. Motivos semelhantes, interferência governamental, no caso lá das federações daqueles países. Aqui não há interferência do governo, mas é uma interferência jurídica, STJ. E a FIFA não aceita. A punição para o clube é suspensão de qualquer tipo de atividade por 2 anos. No caso da entidade, CBF, a punição é com relação à seleção brasileira. Então veja só a situação a qual se meteu a CBF. Se o Edinaldo Rodrigues aceitar a interferência do STJ, hoje é ele que responde como presidente da CBF. A FIFA vai punir e vai excluir o Brasil da Copa do Catar. Se ele não aceitar, ele corre o risco de ser preso, ou seja, ele não está atendendo uma exigência do STJ. E aí, o que fazer numa situação dessa? Como proceder numa situação como essa? Porque se ele aceitar o que é que está pedindo a justiça, o Brasil sai da Copa. O Brasil será excluído, será penalizado e não disputa a Copa do Catar. Se ele não aceitar, como é que fica a situação? Vão meter a Polícia Federal em cima dele, ele vai ser preso. O Brasil participa da Copa, mas ele vai ser preso. E aí, se ele for preso, consequentemente, vai assumir aí o Coronel Nunes. Aliás, o Coronel Nunes, ele já foi presidente, esteve na Rússia, na Copa da Rússia, quando foi excluído da presidência o ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero. Era o presidente da CBF e ele foi banido por corrupção, né? Ele foi banido do futebol. E aí, na época, quem assumiu a presidência, até me parece, não me falha a memória, na época o Marco Polo Del Nero ainda não tinha sido banido. Mas ele não podia sair do Brasil, porque se ele pisasse no exterior, ele seria preso pela Interpol. A Interpol estava atrás, estava na cola do ex-presidente da Federação Paulista de Futebol e, na época, presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Agora é uma situação terrível para se resolver. Não se tem um caminho para uma resolução. Talvez o único caminho que seja é uma antecipação da eleição. Tendo uma antecipação da eleição, assume o novo presidente e aí, consequentemente, anula essa decisão do STJ que pede que o estatuto seja cumprido. E aí, como diz lá, né? Como diz o guru da montanha, lá no pico da Serra do Japi, vamos aguardar. São 18 horas e 38 minutos, ouvintes no ar, mais uma mensagem. Aqui é o Cleberson de Jardim Novo, Maracanã. Quantos jogadores o Guarani vai precisar contratar para a Série B? E para mim tinha que trocar essa zaga, viu? Olhar os zagueiros aí desses times aí que estão em divisão inferior, que fizeram uma boa zaga e contratar. E precisava também de mais um camisa 10. Será que o Camilo não seria uma boa? O Guarani fazer uma proposta? Eu não entendi. Ele disse quantos times o Corinthians vai ter que contratar, é isso que ele falou? Porque o Corinthians vai disputar a Série A, né? Não vai disputar a Série B. Eu perdi o momento que ele falou aí, entendi que ele falou Corinthians. Quantos jogadores o Corinthians vai ter que contratar? Se der para colocar de novo, só para a gente pegar direitinho. Foi Guarani que ele falou. Ah, Guarani, não Corinthians. Ah, perfeito. Então, ô Tigrão, quem pede tem a preferência, quem desloca recebe, já responde a pergunta aí do nosso ouvinte, então. De 6-8, né, Batista? 6-8 jogadores, ele passou pela zaga, passou pelo camisa 10. Tem essa questão aí do Giovanni Augusto. Eu acho que o Lucão do Break está muito bem.
Chegou o Careca agora, que é uma opção a ele, podem até jogar os dois juntos. Então, uns 8 jogadores aí, mas seguramente pelo menos 2 jogadores de bom nível para o miolo de zaga, né? Sem dúvida nenhuma. E, lógico, a lateral esquerda ainda não tem um dono, né, definitivo. O Matheus Pereira vai bem, mas não é o Bidu, hein? Falaram, não, joga mais que o Bidu. Não joga mais que o Bidu, não. Joga mais, não. Aí o Eliel entra, quebra o galho, responsável, não compromete, mas a torcida do Guarani tem anseios de acesso. E, logicamente, tem que reforçar. Tem recurso, tem dinheiro, vai conseguir trazer, vai conseguir pagar o salário de uns jogadores de um nível melhor do que aqueles que aí estão. Aí não é um problema nosso, mas a gente está fazendo uma análise aqui, tentando, não é, vislumbrar adiante, tentando projetar adiante um time competitivo para brigar por acesso e não apenas por permanência. E nós estamos aqui pedindo para que o Ponte Pretano que queira participar do sorteio do ouvinte comentarista, lembrando que o ouvinte comentarista já ganha um rádio portátil que vem com um FM faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes 85.7. Pode ouvir também o AM 1270 em Ribeirão Preto e em Campinas AM 1170. Ou qualquer emissora que queira ouvir em AM e FM. E também a faixa estendida. 971021493, 971021493. Mande para cá dizendo que você quer ser ouvinte comentarista e você vai participar do sorteio. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, Valdemir, Gramari, tudo bem? Então o tostão seria o quê? Centavo? Milhão? Tuta? Qual é o seu nome? Margarida? Não, Margarida, não. Para, gente. Olha, eu gosto da modernidade, mas tá dando nojo, tá? Abraço. Bom, ele está falando com relação aos apelidos, né? Porque o Tigrão fez uma brincadeira e se jogasse hoje o Pelé teria dificuldade para emplacar o apelido dele. O apelido do Pelé que vem de um goleiro, o Baquinho, Bauru Atlético Clube, foi o primeiro time da infância do Pelé lá em Bauru. E tinha lá um goleiro que chamava Bilé. Bilé. E o Pelé não conseguia falar Bilé, não saía, a pronúncia não saía Bilé, saía Pelé, né? Alguma dificuldade na fala e tal, e não saía Bilé, saía Pelé. E ele queria ser o Bilé, e vibrava com o Bilé, mas chamava o Bilé de Pelé. E aí passaram a chamar o Edson Arantes do Nascimento de Pelé por causa dessa deficiência na fala, trocando uma letra. Aliás, muitas crianças cometem esse tipo de falha e há necessidade de levar para uma fono, um profissional da voz para fazer a correção. Troca uma letra, a letra sonora pela letra surda. Então, não sai vaca, sai faca, né? Então, troca a letra sonora pela letra surda e o Pelé trocava o B pelo P. É muito comum, né, Batista? Principalmente para crianças menores, crianças pequeninas. O meu neto, por exemplo, tá indo para 5 anos, tem 4 ainda, né? E ele teve aqui em casa no sábado passado à tarde, uma alegria muito grande, claro, como sempre. E ele dá umas trocadas ainda, cara. Aí chegou e falou, cadê a bola, vovô Trigão? Bonitinho, hein? Trigão, é isso aí. Então é muito comum isso acontecer com as crianças, aconteceu com o Pelé e mal ele sabia, né, que essa troca ia construir uma alcunha que acompanharia ele ao longo de toda a sua carreira e se transformaria no nome do maior jogador da história do futebol mundial. Boa tarde, Batista. Aguinaldo de Americana. Acho que o jogo da Ponte Corinthians está armado para a Ponte. Eles têm uma parceria muito grande sobre jogadores. Tô certo? Tá armado? Como armado? Tá armado
o Corinthians vai entregar o jogo para a Ponte, é isso? Está querendo dizer aqui o nosso ouvinte, Aguinaldo de Americana. Aí, ô Gleger, Aguinaldo é da sua cidade lá em Americana. Você entendeu isso? Que ele está dizendo que o Corinthians vai entregar o jogo para a Ponte para não rebaixar a Ponte, foi isso que você entendeu? Foi exatamente isso que eu entendi, mas eu não concordo com o meu conterrâneo aí, não. Hoje em dia não existe mais isso, né, Batista? Às vezes é até para... mas por que o Corinthians vem com um time alternativo? Bom, o Corinthians já está classificado, pô. Com folga ainda. É um jogo importante, claro que é, mas assim, é importante para o treinador até ver aí as peças que ele tem à sua disposição, com aquilo que ele pode contar durante a competição. E eu estava dizendo aqui no comentário inicial, jogar com um time alternativo é pior. Vai ser pior para a Ponte, vai ser um jogo muito duro. Se o Corinthians vier com o time principal, jogo duríssimo. Mas se vier com um time alternativo, é pior ainda. Pior ainda. O jogador que recebe a oportunidade quer mostrar para o treinador que tem condição. Corre dobrado. Pô, é a oportunidade do cara, pô. Mas o cara treina todo dia, mas jogo é diferente. Então é importante, normalmente os times classificados enfrentam aí essa espécie de jogo que vai ter, né, nesse próximo sábado. O cara ele tem esse direito. Mas para o time que está enfrentando é realmente muito difícil. Eu não acredito que o Corinthians vai entregar o jogo, não. Mas o CH, se o Corinthians colocar um time reserva para enfrentar a Ponte, porque ele vai ter uma sequência depois bastante pesada, pode suscitar esse tipo de comentário, né? Se a Ponte ganhar o jogo, vão dizer que o Corinthians entregou o jogo para a Macaca, ou não? Sim, pode acontecer esse tipo de comentário. Por exemplo, eu não entendo, tem um monte de justificativa, Copa do Brasil. Por que Santos e Ferroviária não jogaram antes de sábado? Não tem calendário. Por que não jogou à noite, no dia que apagou a luz, ou no outro dia de manhã? Isso sim tem cheiro mal para mim. Isso tem cheiro mal. Agora, o Corinthians tem uma série de compromissos. O treinador está começando o trabalho dele. Tem outro preparador físico, é uma nova comissão. E ele tem o direito de observar o grupo todo. Eu não acho que pega mal, não. Mas tem gente que acha, eu respeito a opinião de todos. Mas essa partida Santos e Ferroviária, que não foi jogada porque acabou a energia, porque choveu, isso eu não engulo. Por que não jogou domingo cedo? Por que não jogou domingo à tarde? Ou qualquer outro dia? Antes da rodada de sábado. Ferroviária e o Santos estão metidos na confusão aí. Então eles jogam sábado e depois tem mais 2 partidas para fazer. Tanto Santos e Ferroviária. Tá certo isso? Isso tá certo? E o legal de tudo isso, viu, Batista, que o CH está dizendo, eu até tinha passado também, nós juntos por esse assunto, é que quando dava aquela panorâmica, que você sabe o que é, que a câmera dava aquela passeadona, ou então uma imagem aérea da Arena Fonte Luminosa, não estou querendo dizer que foi intencional, estou dizendo que eu vi. Não estou insinuando nada, mas eu vi isso. Estava tudo aceso, Araraquara estava a verdadeira fonte luminosa. Tudo aceso no entorno do estádio, mas o estádio apagado. E aí, num determinado momento, voltou a energia. Voltou. E, quer dizer, dentro do estádio, eu estou dizendo, fora nunca acabou, pelo que eu vi nas imagens. E aí já estava aceso, os times vieram a campo, estavam se perfilando, aí ouviu-se um estrondo. Nossa, será que o Putin errou o alvo? E apagou, aí não voltou, aí não voltou mais. Pera um pouquinho, se era falta de energia e voltou, aí estourou o transformador de vez. Aí foi irreversível. Parece que era um transformador ali no entorno. Estranho, sim, estranho. Agora, em cima da colocação do nosso querido ouvinte de Americana. Então, teremos que dizer que o Palmeiras entregou o jogo para o Guarani domingo, que entrou com um time alternativo, só que foi 2-0 para o Palmeiras. Eu acho que no atual momento do profissionalismo, com 55 câmeras dentro do estádio, o jogador mexe a sobrancelha e aparece. Não tem mais lugar para esse tipo de coisa, né? Quando o futebol, no tempo de amarrar cachorro com linguiça, ia jogar lá no interior, na Série A3, na Série B do Paulista,
aí não tinha ônibus, ia todo mundo de Piruacombi. Eu cheguei a comentar Mojimirim e Derac de Itapetininga, e não foi no século passado. Foi em 1985. 85, tá aí, pô. 85. O Derac de Itapetininga foi jogar com o Mojimirim em 3 combis. Veio de Itapetininga até Mojimirim em 3 combis. E foi um pau da goiaba para o Mojimirim ganhar aquele jogo, para passar de fase, depois acabou subindo. Aí, aos 48 do segundo tempo, o gol do Oscarzinho. E esse amigo de vocês aqui falou lá no dia, tá no finalzinho, mas o Mogi ainda vai fazer o jogo. Eu nunca tomei tanto rádio portátil na cabeça como naquele dia. Quando o Mojimirim fez o gol na última bola do jogo, os caras atiravam os rádios dentro da cabine, como se fosse para comemorar. Só que eu tomei radiada pra caramba. O Derac foi de Piruacombi. Isso acabou, né? Hoje no profissionalismo, não dá para se falar isso. Até porque o Corinthians deve botar lá, a fiel torcida, 30 mil torcedores. E aí, como é que você explica para 30 mil malucos que vão estar lá querendo ver o time ganhar, que você fez corpo mole contra a Ponte? Não existe isso. 18h50. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. 18h52, daqui a pouco tem Na Lata. Grande abraço, me mandou uma mensagem aqui, o Marquinhos Barros, filho do lendário dirigente esportivo, presidente do Mojimirim, o Wilson Barros. Ele está dizendo, Tigrão foi buscar essa do Mojimirim Derac, kkkk. Forte abraço, Marquinhos Barros. Grande abraço, Marquinhos, muito obrigado pela audiência. Alô, Júlio Nascimento, agora o ouvinte comentarista, jogo da Ponte Preta contra o Corinthians, diz aí, Júlio. Vamos lá, Batistão, ouvinte comentarista do jogo da Macaca. Luiz Henrique, final do telefone 8567. Alô, Luiz Henrique, o ouvinte comentarista do jogo da Macaca, CB. 18h53. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odontoclinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odontoclinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com.
Saiba sempre mais. Ponte Pretano, agora é decisão. E a Macaca é mais forte com você por perto. Queremos todos no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band! Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. Eu vou falar agora da Angel Tour. Vai viajar a passeio ou a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a melhor opção. Referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também da sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo. Seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frota. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Faça a sua cotação pelo WhatsApp 95321 5444 e o telefone fixo 2512-3333. Ou então acesse angeltour.com.br. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão, qual foi a maior zebra na Copa do Brasil? Inter perdeu, foi desclassificado pelo Globo, Grêmio desclassificado pelo Mirassol ou Vasco desclassificado pelo Juazeirense? Indiscutivelmente a desclassificação do Inter perdendo para o Globo no ar. Quem vence o choque Reis, São Paulo ou Palmeiras? Daqui a pouco com a transmissão de Ulisses Costa. Empate. E aqui, ó, ontem foi o Dia Internacional do Futsal. Quem você escolheria para o seu time? Manuel Tobias, Falcão ou o goleiro Thiago, bicampeão mundial com a seleção brasileira? Falcão. Abraço, Tigrão. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Vamos lá, CH. Quem foi a maior zebra da Copa do Brasil em CH? Internacional. E quem vence o choque rei daqui a pouco? São Paulo ou Palmeiras? São Paulo. E quem você escolheria para o seu time, Manuel Tobias, Falcão ou Thiago? Essa é a mais fácil de todas as perguntas. Tem mais um aí que devia estar junto nesse hall dos melhores. É ótima essa sugestão dos três aí, mas o Schumacher tinha Beck, campeão do mundo em 2008 pela seleção brasileira, fixo, maravilhoso, sensacional, mas Falcão. Falcão em primeiro, 3 prateleiras vazias, depois Manuel Tobias, aí vem o resto, Batista. Abraço, CH, até amanhã. Até amanhã.
E aí, Gleger Zorzin, qual foi a maior zebra da Copa do Brasil? Internacional. E quem é que você escolhe aqui entre São Paulo e Palmeiras? Quem ganha ou vai dar empate? Palmeiras. E o futsal aqui, quem é que você escolheria? Falcão. Um abraço, Gleger, até amanhã. Boa noite, Batista, um abraço a todos. Vamos lá, Júlio, quem foi a maior zebra da Copa do Brasil? Batistão, para correr aqui, Inter foi a maior zebra, São Paulo vence o Choque Rei e escolheria Falcão. E São Paulo e Palmeiras? São Paulo. E o futsal? Falcão. Valeu, Júlio, um abraço, até amanhã. Um abraço, Batistão. Final de programa, vem aí a Voz do Brasil, tchau! No dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 10 de março de 2020.